Muito bem, estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para a gente estudar o seu Evangelho à luz do Espiritismo aqui no NEP da Federação Espírita Paraibana, diretamente de João Pessoa, para quem estiver acompanhando aí pelo YouTube, em outros horários. A gente está no capítulo 22 de Mateus, seguindo essa sequência de Mateus há 7 anos, e a gente está na parábola do banquete nupcial, ou parábola do grande banquete, dependendo das traduções, onde Jesus conta uma história, né, de um rei que faz um convite para o casamento do seu filho. A gente viu boa parte dos slides que a gente chama de acadêmicos semana passada. Hoje a gente vai terminar de ver esses slides, a parte mais dos comentários bíblicos, e também a gente vai comentar um pouquinho das nossas percepções de uma palestra do nosso companheiro Haroldo Dutra sobre o banquete nupcial, uma palestra que está lá no YouTube. Ele fez em 2011, num congresso espírita de Alagoas. Então, quem quiser também assistir essa palestra, basta colocar Haroldo Dutra, banquete nupcial, acha com muita facilidade no YouTube. E quem está conduzindo o nosso estudo, Nayara falou 2013? 2013, ok, então corrigindo 2013. Quem está conduzindo o nosso estudo dessa temática é Larissa Ismael, o nosso casal nupcial, que vai, então, dar sequência aos slides, né? Falta um pouquinho de slides e depois a gente, então, traz as nossas considerações sobre a palestra. Então, já passo a palavra para a Larissa, para Ismael, para a gente fazer a prece, enfim, oficialmente começar, ok? Então, câmbio com vocês, amigos. Ok, João. Obrigado. Meus amigos, boa noite a todos, oficialmente agora. Vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Eu e Larissa, né? É, Larissa? Isso. Dê sua boa noite. Boa noite a todos. Para começar, vamos fazer a prece inicial. Vou pedir para Diego usar esse microfone maravilhoso dele, essa voz maravilhosa, para fazer a prece inicial. O microfone pode ser bom, agora a voz. Então, gente, vamos então nos concentrar nesse momento, aproveitar esse momento de estudo, de conexão com a espiritualidade maior, essa oportunidade de podermos rever rostos amigos, companheiros no estudo do Evangelho de Jesus, companheiros, enfim, da vida, né? Onde a gente troca tantas experiências, que hoje possa ser mais um dia de muito aprendizado, desde já agradecendo ao Pai pela oportunidade de abrirmos mais uma vez nossos olhos, mais um dia de vida, por cada atividade que a gente teve, cada um com suas ocupações em casa, e finalmente pela oportunidade de estarmos aqui para refletir um pouco sobre as coisas que nos acontecem, a nossa vida, e como a mensagem de Jesus pode ser significativa e pode nos ajudar nessa caminhada. Assim, Jesus fique conosco e nos ajude na compreensão de cada passagem, de cada ensino que nós vamos ver hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Então, quem mais? Paulo chegou aí também. Então, vamos iniciar o estudo de hoje fazendo uma leitura dinâmica aí eu vou ler Mateus e Lucas. A gente ficou na dúvida se lia as duas passagens, mas como elas são muito diferentes, a gente vai ler as duas. Vou tentar fazer uma leitura mais rápida, só para a gente recordar, não vamos deixar de ler. Mas eu vou um pouquinho mais rápido, estilo André Gaioso. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Parábola do grande banquete. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos e tudo pronto.
vinde para as bodas. Mas eles se foram, sem se importarem, um para o próprio campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus. E as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus. Agora em Lucas, um pouquinho diferente. Pode ler, Larissa, para nós? Sim. Lucas, capítulo 14, 15 a 24. Ao ouvir estas coisas, um dos comensais lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, lhe disse: certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, porque já está preparada. E todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me deis por escusado. E outro disse: comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-la. Peço-te que me deis por escusado. E outro disse: desposei uma mulher, e por isso não posso ir. Ao vir, o servo relatou ao seu senhor essas coisas. Então, irado, o senhor da casa disse ao servo: sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia. Então é isso, recordando aí as passagens. Agora nós vamos pular, João, para o slide número... Foram onde nós paramos, o slide 28. Pode pular para o slide 28. Que é justamente onde nós paramos semana passada, só recordando. Nós lemos alguns comentários, vimos os elementos de pesquisa da passagem, e começamos a ver alguns comentários que falavam mais sobre o aspecto geral das duas passagens, tanto de Mateus como a de Lucas. E agora nós vamos começar a ver uma análise mais versículo a versículo. Só uma coisinha rápida. Uma curiosidade que eu vi, né? Os slides finais que a gente encontra, ou, aliás, os versículos finais que a gente encontra em Mateus, eles não são retratados em Lucas, né? Tipo, a gente já comentou, mas agora foi que eu realmente prestei atenção, porque Haroldo, na palestra dele, ele dá tanta ênfase naquela parte final, que até fico me perguntando, caramba, por que é que Lucas não colocou, sabe? Porque essa coisa da vestimenta parece muito interessante, né? Pelo menos assim, na perspectiva quando a gente lê Mateus. É muito interessante mesmo. Mas Lucas também adiciona alguns aspectos interessantes, como a gente vai ver. O contexto é um outro, a mensagem é um pouco diferente na forma de retratar, né? E elas, de certa forma, vão se complementar. Então, vamos lá, começando aqui a sequência. Como sempre, nosso amigo André Gaioso, primeiro na ordem alfabética, lê para a gente o comentário desse versículo aí de Champlin.
Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos e tudo pronto, vinde para as bodas. Comentário. Outros servos. Evidentemente, Jesus fala de um ministério contínuo de seus próprios discípulos, os apóstolos, os 70 e outros que haveriam de proclamar o estabelecimento do reino então. Esse segundo grupo foi instruído não somente a lançar o convite, mas também a recomendarem a festa, a falar sobre a mesma, a mostrar suas vantagens e a procurar interesse pela festa. Deveriam falar sobre o gado nédio, que já fora abatido e preparado para o banquete. Deveriam enfatizar que o que havia de melhor já fora preparado para a festa. João Batista fizera exatamente isso. Os apóstolos e os 70 discípulos também haviam seguido as instruções de Jesus, mostrando a proximidade do reino, o valor da festa, as vantagens da aceitação do convite e também as más consequências da rejeição a esse convite. Os mensageiros que proclamaram a mensagem foram muitos e se desincumbiram de sua tarefa com grande sinceridade e zelo. Porém, sua mensagem encontrou ouvidos moucos, corações insensíveis e mentes sem sinceridade. Os termos bois e cevados indicam um banquete em grande escala. Bem, a gente colocou esse slide e é interessante fazer alguns acréscimos aqui, algumas explanações, porque assim que eu li, eu achei meio estranho Champlin interpretar esses outros servos que Jesus está falando como os discípulos. E ele ainda coloca, evidentemente, né, tá na cara que Jesus está falando dos discípulos, né, do ministério dos próprios discípulos. Depois ele vai apresentar outras interpretações, né, essa não é a única interpretação que ele coloca, ele fala da questão dos profetas também. Mas ele vai se referir a esses outros servos como os discípulos e falar da questão dos 70. Então, só para recordar, Larissa teve até essa dúvida, que 70 são esses? Esses 70, ou 72, dependendo de alguns manuscritos, são os discípulos que são enviados por Jesus. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 24. E ela está localizada, essa passagem está localizada dentro de Lucas, antes dessa passagem que nós estudamos hoje, né? Então, Jesus já havia enviado. Eu lembrava desses 70, a gente fala muito dos 500 da Galileia, que aí já é depois da desencarnação de Jesus, né? Mas eu achava que tinha sido depois da passagem. Então, como é que Jesus estaria se referindo a esses discípulos, a esses 70, se sequer ele ainda havia os enviado dessa forma? Mas já havia acontecido. A gente viu um estudo no qual Jesus tinha os discípulos deles e ele dá aquela instrução de que era para sair em duplas para pregar o evangelho. Eu, se não me engano, nessa época não era só os 12 apóstolos, mas de fato os discípulos, e tinha ali uma galera maior. Bem lembrado, Diego. Agora eu não tô lembrado direito, mas se não me engano, nesse estudo aí, dessa recomendação de Jesus, quando fordes, vão em duplas, e tal, sabe? Tipo, etc. Perfeito, a gente estudou, realmente, tá em Mateus, isso. Só que a menção aos 70 está só em Lucas, nesse versículo que eu botei aí, respondendo a Elis, está em Lucas capítulo 10, a partir do primeiro versículo, né? Mas é interessante, né, perceber essa interpretação de Champlin. E Champlin vai além também ali, né? Que ele fala não só dos 70 e outros, né? Exatamente. Eu coloquei também o significado de nédio aí no chat, que é uma palavra que eu não conhecia. Né, o gado nédio é aquele gado pronto para o abate, né? Ele está com a pele brilhosa, né, de tanta gordura. Então, na verdade, o banquete estava tudo preparado, né? Um boi ali já cheio de gordura para alimentar foi separado, foi preparado esse banquete, já tinha tido toda uma movimentação nesse sentido.
O que mais que nós temos aqui? É justamente o finalzinho que fala, né? Indica um banquete de grande escala, né? O fato de termos vários bois, né? E cevados. Mas, só para acrescentar mais essa interpretação, que até então acho que a gente talvez tenha mencionado um pouco sobre... Ismael. Oi, Paulo. Não, essa questão colocada por Champlin logo no início chama a nossa atenção de que esse chamamento, ele acontece desde sempre, continua acontecendo. O banquete, esse é um banquete que ele nunca se desfaz, né? Esse banquete está pronto, todo instante, de forma ininterrupta, bastando que a gente aceite o convite. A gente mesmo vem empurrando com a barriga aí, continua empurrando com a barriga e não aceitando o convite que nos é feito todos os dias, né? A gente vai para os nossos negócios, sabe, as nossas ocupações particulares, egoísticas, né? Então, ainda renegando, né? Negando o convite do banquete, né? E até hoje nós temos também aí várias pessoas que estão proclamando, chamando, convidando a todos nós, que são esses enviados do Cristo, né? Então, aí, eu continuo falando em diversas crenças, diversas religiões, me chamando a esse banquete. Câmbio? Bom, e ele está falando, né, que realmente é um convite ininterrupto, né? Porque no versículo anterior tinha enviado uns servos, né? E depois, no versículo 22:4, enviou outros servos. Então, sempre o rei, né, estava enviando servos e, nesse caso, não eram os mesmos do versículo anterior, eram outros. Então, por isso que veio essa interpretação de ter sido apóstolos, né, de ter sido discípulos, né, do próprio Jesus, não só os profetas. Até parece que Champlin participou do dever de casa e assistindo o vídeo de Haroldo lá. Ele fala dessa característica da parábola, que fala para arquétipos humanos, né? Então, ela transcende o tempo e o espaço, né? Por mais que, vamos dizer assim, cada evangelista tinha suas características e estava falando para um público diferenciado. Tanto que a característica de Mateus acrescenta alguns detalhes em que Lucas fala de uma maneira mais simples e não acrescenta, que talvez não fosse o objetivo simplório. Mas ele fala para esse arquétipo. Então, Champlin andou participando junto com a gente aí, eu acho que ele viu o vídeo de Haroldo. Câmbio. Só uma correção, aquelas recomendações que Jesus dá é de fato aos 12. São aos 12 apóstolos, viu? Eu acabei de olhar aqui o estudo e tá lá em Mateus capítulo 10, logo no iniciozinho. Beleza, mas ainda, mesmo assim, faz sentido. Mas na verdade, Diego, eu acho que a gente não viu na época Lucas, acho que não estava referenciado, ou não está referenciado na tradução de Haroldo, mas eu estou vendo aqui na internet, e aí quando o Lucas fala dos 70, são as mesmas recomendações, ir em dupla, não levar bolsa, não levar sandália, quando chegar numa casa, dizer a paz esteja com você, se alguém não aceitar, bater a sandália, ele diz a mesma coisa. Aí no final o pessoal volta e diz a ele, mestre, nós conseguimos expulsar muitos demônios, eles se submeteram ao teu nome. Aí Jesus fala, eu vi a Satanás cair do céu como relâmpago. A gente não viu essa perícope junto, é verdade, tem umas coisas aqui que chamam a atenção, ele fala de escorpião, de serpente, nós não vimos, mas é bem semelhante. Então, imagino eu que seja algo ou concomitante, ou foi um outro grupo que Jesus mandou, mas as recomendações, elas são as mesmas. Dupla e não levar coisas desnecessárias durante a jornada. Câmbio? Esse aí tá onde mesmo? Em Lucas, em que parte? Está em Lucas, capítulo 10, versículo 1 a versículo 20. Ah, interessante. Lucas 10, 1 a 20. Porque também tem um trecho de Lucas 9, e ele fala, convocando os 12, dou-lhes poder e autoridade, e vai dizer tudo isso também. Então ele fala duas vezes. Deve ser no aí depois diz assim, aí Lucas fala, depois disso, o Senhor designou outros 70. Então primeiro ele faz assim, eu vou enviar a minha primeira leva, né?
A linha de frente vai aqui, depois vai outra linha, tipo no estratégia militar, outra linha vai depois dos 70, entendeu? É massa isso. Porque são dois momentos de estratégia de enviar pessoas para pregar. Mas a recomendação é igual. É igual. Câmbio. Pois é, gente, foi bom vocês terem falado dessa questão, porque a gente está vendo uma referência muito parecida, né? Jesus falando nessa parábola de um mestre, de um rei, ou, enfim, de uma pessoa em certa posição de liderança, que envia, né, servos, que envia com uma mensagem para participar de um banquete, para participar de uma comunhão. É exatamente isso que Jesus faz, nessas passagens que vocês citaram. Até a construção, quando João falou aí, que enviou uma parte, depois enviou outros, até isso a gente vê aqui na nossa passagem, né? Enviou alguns servos, depois enviou outros servos, que seriam esses 70, nessa correspondência. Então, é muito interessante Champlin falar sobre essa correlação. Mas vamos em frente, vamos para o próximo versículo. Agora será Elis. Na minha ordem aqui está Elis. A Elis, quando você for ler, leia esse slide e depois o outro slide, que é a continuação dele, com o item 3. Ok? Tá ok, Elis. Vamos então. Giana, você pode ler para nós? Sem problemas, Elis. Oi. Comentários bíblicos. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram ouvir. Mas eles se foram, sem se importarem, um para o seu próprio campo, outro para o seu negócio. Por conseguinte, são expostos 3 tipos diferentes de incrédulos. 1. Existem aqueles que preferem uma vida suave, sonolenta e voluptuosa, na qual o indivíduo em nada mais pensa senão em desfrutar tranquilamente da vida, das conveniências de que dispõe, de suas riquezas e dos prazeres particulares e públicos. 2. Existem outros que se atarefam e se deixam absorver inteiramente pelos empreendimentos agrícolas, comerciais ou industriais, ou mesmo pelos prazeres. Seu amor se concentra no dinheiro, e nisso se atolam completamente ocupados e amarrados. Champion. Pode já ler esse certo. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. 3. Finalmente, existem aqueles que se opõem amargamente à mensagem da verdadeira busca espiritual, chegando até a perseguir e a matar aqueles que proclamam tal mensagem. Isso talvez saliente os incrédulos radicais, que odeiam qualquer ensinamento religioso. Mas é muito mais provável que Jesus quisesse indicar não os irreligiosos radicais, mas as próprias autoridades religiosas que operavam em seus dias, propagando os conceitos judaicos, cuidando dos mistérios do templo e da lei de Deus. É notável que os incrédulos mais perigosos e destruidores eram exatamente aqueles que pareciam mais religiosos. Certamente
temos uma lição a ser aprendida nesse fenômeno. Tanto. Bom, pode voltar o slide, João? A gente vê que Champlin, né, ele didaticamente dividiu em 3 categorias, e cada uma relacionada a um versículo, né? Essa primeira categoria, por exemplo, né, que fala daquele tipo de incrédulo, né, que prefere uma vida mansa, que não se importam, né, está relacionado principalmente ao versículo 22:3. Porque eles não quiseram vir, eles não tinham interesse. Não deram nem desculpa, entendeu? Eles simplesmente não estavam nem aí, sabe? A segunda categoria é aqueles que estão absorvidos por seus afazeres, né? Aí está relacionado ao 22:5. Porque além de eles não se importarem, né, eles tinham outros interesses. Para eles, o campo, né, os negócios, as atividades econômicas é algo mais importante do que o convite. E a terceira categoria, que é relacionada ao próximo slide, é justamente os convidados que maltrataram e mataram os servos. Então, eram pessoas, né, que geralmente instruídas, geralmente ligadas a essa missão, como ele fala no final, né? Provavelmente muitos ligados a essa missão religiosa. Ele faz essa relação, né? Uhum. Que se opuseram de uma maneira tão violenta que passaram a perseguir, eles se incomodavam, não só seguir a mensagem, mas se incomodava com a expansão dessa mensagem. Dentre os que perseguem, ele admitiu que tem aqueles que são incrédulos, radicais, né? Mas ele diz que provavelmente a maioria dessa categoria é composta realmente por religiosos, né, que acabaram perseguindo, né, a ponto de eram religiosos, mas que pelo preconceito, enfim, pela forma com que eles agiam, acabaram perseguindo, né, os convidados. Né? Eu gostei que no final... os servos. No final ele falou sobre isso, né? Notava que os incrédulos mais perigosos e destruidores eram exatamente aqueles que pareciam mais religiosos. Aí ele coloca no finalzinho, certamente temos o quê? Nós temos uma lição a ser aprendida nesse fenômeno. Nós quem? Nós que estamos aqui estudando o Evangelho, fazemos parte de um movimento religioso, né? Nós sendo lideranças ou não, temos que ter muita preocupação de não sermos esse tipo de pessoa, né? É verdade. Quando eu estava assistindo o filme de Kardec, por exemplo, né? Eita. Eu estava assistindo... Vocês cortaram o áudio de vocês. Ele fez isso comigo. Mal. Mas, rapaz... Quando eu estava assistindo o filme de Kardec, por exemplo, né, a gente via a perseguição, né, ao espiritismo nascente, tanto por materialistas, incrédulos, como também religiosos, né, que até queimaram várias edições do livro. Então, tem pessoas das duas categorias, mas realmente... Isso falando da perseguição que a gente sofreu, né, mas, assim, eu acredito que sempre há espaço, se a gente deixa a brecha acontecer, para esse tipo de conduta de fanatismo. E a gente precisa olhar para o meio espírita, principalmente no Brasil, para a gente não ter, por exemplo, o que acontece em alguns lugares, que é, às vezes, o preconceito, muitas vezes velado, do movimento espírita, com o movimento de espiritualismo, notadamente a Umbanda, o Candomblé. Eu lembrei muito disso quando passei a refletir sobre essa questão. Que a gente possa ver o que a gente também não está fazendo de compreensão em relação a outras questões, né? E colocou aqui, muito curioso isso, em geral, vemos que muitos dos que perseguiram os outros ao longo da história eram não os ignorantes da inteligência, mas os instruídos e ignorantes do ponto de vista moral. Exatamente, Diego. Isso é Diego ou é João? João. É porque geralmente eu associo o Neto com Não. o Diego.
Dessa vez foi Diego. Eu acho que ele entrou com a conta do NEP também. Tem 2 NEPs aqui. Eu tô na Eu conta acho. do NEP, é Eu não verdade. citei isso, não. Eu tava certo, então. Eu vou incluir. Mas o Mael tá conseguindo perceber a linguagem. Voltear. Ele não falou nada quando eu tava lendo. Diz. Verdade. O que eu achei interessante desse ponto que chama a atenção é o seguinte. De fato, tem pessoas que são aqueles incrédulos radicais, super materialistas, que escrevem obras contra o evangelho. A gente vê de vez em quando saindo uma obra, né, falando que a religião é algo de alienação, que não tem base nenhuma racional, enfim, a gente vê muito esse tipo de livro. Mas assim, perseguição mesmo, de você dedicar boa parte do seu tempo, gastar a sua energia, a gente vê mais dentro dos religiosos. Por quê? Porque um carinha que é incrédulo, tem a vida dele lá, o ganha-pão dele, as satisfações dele, independente de religião. Ele não depende de religião para ter a vida que ele quer ter. Ele tem um tempo livre e vai lá dar uma alfinetada, porque ele sente algum gostinho em alfinetar. Mas ele não depende de religião. Então, assim, é um grupo pequeno. Mas o grupo que depende da religião, quando vê alguém aparecer fazendo uma crítica à religião, aí esse grupo tem coisas a perder. Aí esse grupo fica incomodado. Aí esse grupo quer calar a voz daqueles que fazem a autocrítica, entendeu? Por isso que a gente vê mais pessoas assim dentro do movimento religioso do que propriamente pessoas de fora causando confusões ou denegrindo a imagem de figuras religiosas. E lembremos a cena final do Cristo, quando ele estava lá com Barrabás, Pilatos, que era de Roma, não estava nem aí para a religião judaica, não dependia dos judeus, tinha lá as concepções dele, não era materialista, né? Tinha as concepções dele dos deuses mitológicos de Roma, mas não dependia da instituição religiosa dos hebreus para viver. Pilatos fala, olha, por mim, você é um homem justo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, Pilatos ficou na dele. Mas os doutores da lei fizeram questão de calar a voz de Jesus. Por quê? Porque o que Jesus falava abalava toda a estrutura de privilégio que aquele pessoal tinha. Então, não é de se chamar a atenção que Champlin, no finalzinho do seu texto, diga que os mais perigosos e destruidores eram o pessoal que estava dentro da religião, porque tinha interesse a perder. Brigavam pelos próprios interesses. Câmbio? Perfeito, João. Exatamente isso. Pessoal, mais algum comentário sobre essa questão? Só dizer aqui que nós estamos aqui com o Sérgio, entrou. Oi, Sérgio, meu querido, acabei de ver aqui que você está aqui entre nós. Seja bem-vindo novamente. Uma dúvida que surgiu aqui, quem é que é Livraria Leon Denis, se Paulo está no da tesouraria? Ué, Paulo não é está em Paulo, duas não? contas? Tem tanto Livraria Leon Denis como tesouraria. Não. Deve ser Paulo duplicado. Tricorpóreo é incrível. Eu tô dos dois. Ah, tá porque certo. eu fui na cozinha e abri uma no celular. Beleza. Tá ostentando, Vou sair ostentando aí. Personalidades, personas. Quem é o próximo? Diego, vai lá, Diego. Vai, Diego. Opa, vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 6. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Esse episódio, né, na Bíblia, primeiro Bíblia do Peregrino. Esse episódio é concisamente referido, rompe a lógica do relato, introduz a violência não justificada dos convidados em lugar da desculpa, reúne os culpados numa cidade, menciona uma expedição militar. Nesses versículos se vislumbra a destruição histórica da Jerusalém do ano 70. Bom, isso aí é uma interpretação, né, do rapaz. E aí nós temos o segundo comentário do Champlin. O autor desse evangelho quase certamente estava fazendo uma referência velada à destruição de Jerusalém. E é bem unânime, né, essa interpretação nesse versículo. Essa estratégia ocorreu no ano 70 d.C., por determinação de Tito e Vespasiano. Fica aí a recomendação de livro Há 2000 anos de Emmanuel. Retrata muito bem esse episódio. Pois é, Diego, como você falou bem, muitos autores falam dessa correlação entre
essa passagem no futuro próximo aí desse povo, a segunda destruição do templo de Jerusalém, e toda aquela perseguição que, a princípio, não se esperava que isso fosse acontecer, né, entre os judeus, uma nova destruição do templo, e se fala dessa questão, né, da destruição e principalmente de incêndio na cidade, né, que justamente foi o que aconteceu com Jerusalém. E ele chama a atenção, né, a Bíblia do Peregrino, para essas imagens fortes, né, que chamam a atenção. De repente, os convidados maltratam os servos, de repente, um incêndio na cidade, são imagens fortes, né, para chamar a atenção do leitor, né. É o que Haroldo inclusive, fala na palestra dele, né, que Jesus coloca aspectos da parábola para chocar o ouvinte. O ouvinte da época e o ouvinte moderno hoje, né? De todos os tempos. Pronto, né? Vamos lá, porque tem muita coisa. E a gente está com um tempo curto. E aí, quem tá? Israel. Ok. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e as suas mãos, lançai-os para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 11, 14. O pranto é a reação do excluído, contraposta à alegria da festa. Bíblia do Peregrino. Em contraste com o iluminadíssimo salão do banquete, do lado de fora havia trevas espessas e frio, e os que estavam do lado de fora sofriam muito com as intempéries, a ponto de baterem os dentes de frio. Essa figura foi ampliada para ilustrar as condições que prevalecem na Gena, ou inferno, Champlain. Todo mundo está lembrado da Gena lá, né? Descrição dos outros estudos da Gena. Exatamente. É interessante aí perceber essa contradição, como até, para quem viu aí a palestra, Haroldo vai ressaltar muito a questão do ambiente de alegria que envolve um banquete como esse, uma celebração, um jantar, né, essa comunhão, em contraposição com esse choro desse convidado que não estava com a veste correta. Aí, e depois Champlin vai apresentar uma explicação aí, uma provável explicação sobre essa questão do ranger de dentes, né? A gente fala de Geena, de inferno, né, entre aspas, sempre lembra das descrições relacionadas à quentura mesmo, né, ao fogo, a um ambiente de temperaturas altas, mas o frio extremo, para quem passou, sabe que é tão ruim quanto, né? Então, os dentes rangendo de frio, segundo Champlin. Apresentar essa figura concreta que vai dar um panorama de sofrimento profundo. Algum comentário mais? A gente ocultou um slide, se vocês quiserem ver, eu acho que fala mais sobre essa destruição de Jerusalém que vocês estão comentando aí. Sim, mas sim. A destruição que aconteceu em 70 depois de Cristo. Bora para o próximo? E aí, no caso, é bom a gente destacar que era quase uma predição de Jesus, né? Porque às vezes a gente vai pensar que Jesus está falando de um evento que tinha acontecido e não. Aqui, no caso, ele está falando da segunda destruição e não da primeira que aconteceu aí, como o João referiu, há 600 anos, cerca de 600 anos antes de Cristo. Exatamente. E não é a única vez que Jesus vai falar, vai se relacionar com esse acontecimento histórico. No sermão profético, ele vai falar desse momento também. Então, que não ia ficar pedra sobre pedra. Realmente, tem muitas referências que a gente já viu à destruição de Jerusalém.
Agora vamos pedir ao nossa amiga Júlia. Você pode ler, Júlia? A gente vai começar a ver um pouco mais sobre a parábola em Lucas, né? Oi, gente. Parábola em Lucas. Mãe, liga o microfone. Não, fica com essa. Deixa eu só. Desculpa, gente. Lucas, capítulo 13, capítulo 14, versículo 13. Mas, quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos e cegos. E serás bem-aventurado, porque não tem como recompensar-te, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Ao ouvir estas coisas, um dos comensais lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Com a frase final, a ressurreição dos justos, se liga à exclamação do fariseu. Ele se considera incluído entre esses justos e sonha com a sorte de participar do banquete com que o Messias inaugurará seu reinado. Aí isso está em Lucas? Não é Lucas? Isaías. Ah, tá, desculpa, gente. Né? Jesus responde com uma parábola que freia e desvia semelhante esperança ou presunção. Pastorino. Bem, muito bom para quem já viu a palestra do Haroldo, perceber esse elemento que já existia na cultura da época judaica, do banquete, como esse momento crucial vamos dizer assim, de comunhão, né, e de observação dos resultados das consequências da existência, né? E esse momento é retratado muitas vezes como o julgamento final ou a ressurreição dos justos. E Jesus estava nesse contexto comentando com o pessoal sobre isso e sobre como a sociedade da época excluía muitos desses pobres, mutilados, coxos, cegos, e falando sobre esse comportamento, né? Aí um dos que estavam lá com Jesus naquele momento falou: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. E como que ironizar ou querer se colocar nessa condição ali, enfim. Então, Jesus usa essa parábola, essa é só essa introdução para a nossa parábola em Lucas, né? Esse momento inicial, a gente tá só contextualizando para entender o porquê que esse comensal, essa pessoa que estava lá nesse banquete, estava cheio de fariseu lá, era uma casa de um fariseu, eles estavam nesse banquete, e eles estavam lá se sentindo parte desse banquete, né? Disse: olha, tá todo mundo aqui é eleito, todo mundo aqui somos justos e tal, e Jesus coloca essa parábola justamente em contraposição a isso. Esse é o contexto da parábola em Lucas. Alguma dúvida, algum comentário? Eu quero falar. Oi, gente. Oi. Dá pra ouvir? Oi. Sim, Tudo Sim, bom? estamos tudo bom, É porque a gente tem que compartilhar o microfone aqui. Gente, olha só como é engraçado isso. No momento atual ainda, as pessoas ainda querem ir para o banquete, mas elas querem fazer a caridade do jeito que elas querem. Elas não querem se propor aí em determinados lugares, nem atender determinadas pessoas. E é isso que eles estão falando aí, porque é os coxos, os desvalidos, os pobres e tal, 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 tal. Então, é claro, tem pessoas que já estão colocando a mão no bolso, já estão fazendo algo, mas as pessoas ainda escolhem tarefas. Elas não estão dispostas a chegar ali e falar assim: olha, eu vim ajudar. Aí, ou elas pensam: eu vim ajudar, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou eu quero ir em determinado lugar. Era isso. Muito bom, Michele. Ótima reflexão. Mais algum comentário, gente? Então vamos para o próximo, que também vai falar um pouco
sobre a parábola em Lucas, pedindo para, justamente, Michele, ler para a gente, Michele, se você puder. Oi, gente. Então, vamos lá. Dá para ouvir aí? Sim. Sim. Então tá. Sim. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por escusado. E o outro disse: comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-la. Peço-te que me des por escusado. E o outro ainda disse: desposei uma mulher e por isso não posso ir. Tanto a recusa como as desculpas absurdas mostram que esses convidados estavam mostrando desprezo pelo dono da festa. Ninguém poderia confundir o desdém manifestado por eles. Suas atitudes foram tomadas como insultos pessoais e tiveram indubitavelmente essa intenção. Sob o tema, as desculpas não justificam. McLaren destaca 3 pontos. 1. A estranha recusa unânime. 2. As fracas desculpas. 3. A verdadeira razão. Eles não querem ir. Bacon. Olha aí. Interessante ver como eram desculpas não justificáveis, né? Sim. E depois até, não sei se a gente colocou os slides, mas não sei se é o Champlin ou o próprio Bacon, que ele vai desconstruindo todas as justificativas, uma por uma, né? O que comprou uma parelha de bois e vai examinar. Por que examinar se ele já comprou? Né? Geralmente se examina antes de comprar. Um outro que desposou uma mulher, se casou e por isso não pode ir, a mulher está impedindo ele de ir, né? Enfim, na verdade ele vai explicar bem melhor, mas como foi algo bem extenso, a gente terminou não colocando, mas é mais ou menos nessa linha. As desculpas, na verdade, elas escondem uma intenção velada aí de não querer ir, de fato, né? Melhor você dizer, na verdade, eu não quero ir, não. É como tem aquele meme, esqueci como é que é. Tem um memezinho, gente, deixa pra lá, depois eu vou lembrar desse meme, mas é exatamente sobre isso, essas desculpas que a gente dá, engraçadas. Nos tempos modernos, hoje, a gente tem desculpas mais elaboradas, né? Pode passar. Agora vamos pedir para Nayara. Versículo 21. Sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazer para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Há bons indícios de que na época de Jesus e de Lucas, tanto na sociedade judaica quanto na greco-romana, essas pessoas eram menosprezadas. Lista as seguintes pessoas como proibidas de entrar no banquete escatológico. Aquelas que têm alguma ferida à vista, com mãos ou pés esmagados, coxos, cegos, surdos ou mudos, as que têm deficiência visual ou senilidade. Esse é o comentário de São Jerônimo. Engraçado, nunca tinha... Primeira vez que usa esse São Jerônimo ou é a primeira vez que o senhor está prestando atenção? Eu acho que não é a primeira vez. Acho que, não sei se foi um dos que Israel nos trouxe. Mas tem lá, esse comentário tem lá no nosso material. Mas a gente usa pouco mesmo. Mas o que ele fala aqui, a gente já percebeu, inclusive estudando em outros estudos, em relação à cura do homem com hanseníase, né? Com lepra. A gente viu muito em relação à postura daquela sociedade em relação aos deficientes, as pessoas com deficiência. E eram posturas bem complicadas, né? Se a gente lembrar
por exemplo, da hanseníase, e como muitas vezes eles colocavam sinos neles para que eles andassem como se fossem bois, assim, as pessoas se afastassem, e existia uma exclusão gigante. E Jesus faz esse movimento, muitas vezes, de colocar essas pessoas excluídas como em evidência, né? Nessa passagem fica bem patente isso. O rei convida especialmente esses pobres, mutilados, cegos e coxos, sem distinção nenhuma, sem nenhum requisito. Outra coisa curiosa para a gente pensar é que os mutilados, os cegos e os coxos são alvo de cura do Messias prometido pelo profeta Isaías ou é Davi? Isaías, né? Isaías, sabe? Então, é engraçado isso, porque é quase uma transformação na forma como a gente pensa sobre essas pessoas. Porque o Messias, ele se dirige a essas pessoas para curá-las, entre aspas, e essas pessoas, teoricamente, também ter direito a essa entrada nesse reino vindouro, nesse banquete escatológico, digamos assim, né? Esse banquete do fim do mundo. Acho curioso. Essa referência que ele faz aqui, o São Jerônimo, eu não sei se é pela sigla Isaías. Talvez seja um trecho da tradição. Infelizmente, a gente não checou isso, mas vamos checar. Próximo slide? Ou mais algum comentário? Eu só acho que não seria Isaías, porque Isaías não falaria sobre a proibição, mas Sim. Isaías falaria só sobre as características do Messias, né? Uhum. É bom dar uma olhada. IQSA, vou procurar. Vamos agora pedir para... Olha, aqui seria NEP. Então, João, né? Leia aí, João, para nós. Sim. Tranquilo. Lucas 14, 22. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar para que minha casa fique cheia. Aí vem um comentário de Champlin. Lucas expande a parábola a fim de incluir um segundo convite. Depois que o salão do banquete já estava quase repleto com os judeus que tinham aceito o convite, Deus envia mensageiros pelos caminhos e atalhos, e desses lugares distantes são trazidos muitos gentios, provavelmente sentido de Lucas 14, 22, 24. Os que insultaram e assassinaram os mensageiros foram os judeus, que rejeitaram o convite, especialmente as suas autoridades religiosas. E agora o comentário do Bacon. A sala do banquete ainda tinha muitos lugares vazios. Aqui a imagem vai decrescendo lentamente, e passamos a ver as verdadeiras condições do reino. Vemos seu tamanho vasto. Vemos a ilimitada oportunidade para todos aqueles que têm a devida consideração pelo convite do dono da casa. Câmbio? Pois é. Então, é importante a gente refletir sobre a extensão desse convite do rei, do Senhor, né? É um convite ilimitado, né? Então, chegam aqueles e aí ele vai e manda de novo: olha, eu quero que encha com o máximo possível de gente aqui. É como Deus enxerga as nossas oportunidades e as nossas potencialidades, né? Ele sempre nos coloca em posições ele sempre nos coloca em posições que vão nos levar ao trabalho, né? Que vão nos gerar uma inclusão, né, no seu reino. Apesar de vivermos num mundo de várias exclusões, nós temos um Pai que é absolutamente inclusor, né? Então, falta só esse outro slide sobre esse ponto, gente. Algum comentário a mais? O Lucas, né,
Haroldo tem um comentário a respeito de cercas. Ele diz que as cercas eram onde os viajantes pobres costumavam ficar, né? Então, acaba sendo uma referência ao local onde ficam pobres, impuros e aos gentios. Bom, só isso. Tinha até um vídeo bem interessante que a gente ia colocar, mas infelizmente é todo em inglês. Depois eu compartilho com vocês. Vamos para o próximo? Israel ia falar alguma coisa? Israel, pode falar. Não, eu tinha aberto que eu falo assim, a questão desse convite aí, quando ele estende a todos ali, né? Esse convite é atual a todos nós, né? Vamos dizer assim, para participar desse banquete divino. Ele está todos os dias batendo na nossa porta, testando se a gente está capaz ou disposto a vestir essa túnica nupcial, né? Trocar essa nossa vestimenta, vamos dizer assim, que de tempos em tempos a gente vem substituindo-a, mas nunca substituindo-a alinhada. Travou aí também? Travou. Sim. O meio Israel travou, infelizmente. Se ele vai cair. Mas Deu para Sempre entender. alinhada ainda aos nossos. voltou. E travou de novo. Então, mas a gente vai seguir em frente. Meio Israel, se você estiver ouvindo isso, você está travado para nós. Mas deu para ouvir, deu para entender o conteúdo da sua fala. Esse é o nosso último slide, antes que a gente vá para o comentário da palestra de Haroldo. Então, vamos falar sobre veste. Agora é Marilu. Marilu, você pode ler para nós esse slide? Oi, Marilu, a gente não está lhe ouvindo, está mudo o seu microfone. Agora é Deus. Pronto. Verso nupcial. Ao expandir o material fornecido pela fonte informativa que o autor do Evangelho de Mateus evidentemente acrescentou a parte acerca da veste nupcial, que originalmente pode ter sido uma parábola separada de Jesus. Essa ativação teve o propósito de demonstrar que algo mais é necessário do que a mera aceitação do convite. É mistério que o convívio também esteja revestido de justiça. Esse acréscimo é importante à igreja de hoje em dia, quanto a crença fácil é a regra e não a exceção. Champion. Agora de Pastorino. A veste nupcial, segundo Jerônimo, são os mandamentos e as boas obras. Para Gregório Magno, é a caridade. O expulso é o homem que tem fé, mas não caridade. Dom Calmel interpreta que é o homem novo de que fala Paulo, ou seja, a fé e a caridade. Pastorino. Olha que interessante a gente ver. Primeiro, só para esclarecer, a gente já falou, deve ter falado sobre essa fonte que há uma teoria de que os evangelhos sinóticos tiveram essa mesma fonte, eles chamam de fonte que. Em linhas gerais é isso. Mas ele comenta sobre essa outra, é quase uma parábola dentro de uma parábola, né? Essa questão das vestes, que Haroldo vai falar muito na palestra dele. E o que eu achei muito interessante na fala de Champion é que ele disse que o convite não é suficiente, né? O convite só, a aceitação do convite não é suficiente para a entrada nesse banquete. É preciso de um outro requisito, né? Essa questão da veste. O que seria essa veste? E aí Pastorino vai apresentar algumas pessoas que teorizaram sobre isso, né? Seriam os mandamentos, as obras, a caridade, seriam referência a um homem novo que Paulo nos fala. Tudo interessante que tudo são referências morais, né, sobre as virtudes, né?
E a gente vai ver que é bem nessa linha mesmo, né? Então, não é só aceitar o convite, a gente tem que se preparar internamente. Mas tem muita coisa ainda sobre veste que Haroldo vai nos falar na palestra dele. A gente pode emendar já. Mas só sobre os slides, algum comentário? Pode falar, João. Sim, só uma coisinha dessa veste nupcial, com certeza vai aparecer nos textos do dever de casa, muitas referências à frase muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque a parábola termina com essa frase. Depois de citar a veste, ele diz isso, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o chamamento em si, você ter recebido o convite, não garante que você vá participar efetivamente do banquete. Você vai passar por uma triagem e vai se ver se você tem um requisito essencial, que no caso aí a parábola é colocado como uma veste. E a gente vai interpretar essa veste de várias formas, desde as questões morais que se colocam aí, até uma interpretação espírita relacionada ao perispírito, que já esteja purificado, translúcido, né? Não tenha mais máculas, enfim. A gente vai ver muito isso no dever de casa. Essa questão de a diferença de ser convidado e chamado para a diferença de ser escolhido. Qual o critério para eu ser escolhido? É isso. Câmbio. É verdade, é verdade. A gente vai ver muito sobre isso e tem muito material para o dever de casa. Agora, sobre essa questão da veste, é interessante que, quando a gente foi buscar, a gente não achou tanto material que comentava, assim, exaustivamente sobre isso. E aí, quando a gente começou a ver a palestra de Haroldo apresentando um monte de textos, mil referências na tradição, na Torá, nos midrashs, tudo. Intertestamentário. Então, é interessante. Às vezes, como você saber onde procurar as referências, vai fazer diferença. E tem muita coisa interessantíssima sobre essa questão das vestes nos comentários, nos livros dos profetas, né? Ele vai falar de Oséias, vai falar de Esdras, que é um livro que, inclusive, não está entre no conjunto canônico. Mas vamos pular para a palestra de Haroldo, gente. Vamos lá, ele fala de Enoque também, que é um livro apócrifo. Ele cita vários livros apócrifos, na verdade. Eu acho que só Oséias é que está no cânone, assim, né? Mas os outros que ele cita, e ele cita também livros posteriores a Jesus, que falam de banquete, ele fala de Midrash, enfim. Ele vai citando referências, assim, da tradição judaica. É muito interessante mesmo. Muito mesmo, porque são coisas, assim, bem diretas, exatamente sobre esse símbolo do banquete e da veste. O que tu ia falar? Eu nem ia falar nada, não. Não? Achei que ia. Bem, gente, algum comentário sobre isso ainda? Podemos partir para a palestra. Todos aqui viram a palestra? Eu vi. Sim. Sim. Mesmo quem não viu, já não tem problema, a gente vai comentar da mesma forma. Parábola do festim de bodas, que palestra, hein, gente? Minha gente, inspiradíssima. Estou na dúvida se eu e Larissa estávamos lá, a gente foi num desses congressos em Alagoas. Mas Haroldo, ele começa a palestra falando sobre parábolas, e falando sobre algo que a gente já tem comentado exaustivamente, né, sobre esse conceito de parábolas, o objetivo delas, né, porque Jesus falava em parábolas. Ele cita até aquela referência que, de vez em quando, a gente coloca quando fala em parábolas, que é lá do Consolador, que Emmanuel faz uma comparação de parábola como uma semente, né, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Uma parábola como forma de semente. Mas, para que a gente compartilhe a fala, vamos vendo. Eu vou passar a bola para vocês, para que vocês nos falem aí o que chamou mais atenção, para ficar mais dinâmico, o que chamou mais atenção de vocês em relação à palestra. A bola está com vocês aí. O que é que vocês acharam e o que é que vocês
que marcou vocês em relação a essa parábola, o trecho, alguma coisa que Haroldo falou? Vou abrir aqui as anotações. Se vocês não falarem nada, a gente vai seguindo o jogo aqui. Eu também tenho as anotações aqui, aí, tá vendo? Olha aí. Eu fiquei com uma dúvida que eu achei até que ele ia desenrolar depois, mas talvez isso possa aparecer nos comentários espirituais. Tem uma parte que ele fala bem assim, né? Que assim, a festa, todos nós fomos convidados para o banquete, né? Na verdade, não tem exclusão, todo mundo é convidado. Aí ele vai falar um pouquinho das vestes, do casamento e tal, mas tem uma parte que ele pergunta bem assim, será que o rei já não sabia que todos não iriam trajados? Aí ele não desenvolve muito isso, vocês lembram dessa parte, assim? Sim. E aí, sei lá, ficou de eu também prestar mais atenção em algumas coisas, mas se alguém tiver alguma coisa para falar em referência a isso, eu ficaria grata. Ele faz uma suposição, né? Um raciocínio que Haroldo faz muito bem, que é tentando entender a lógica da passagem. E aí ele coloca como um ponto curioso isso, né? Eu até escrevi isso aqui, né? Essa pergunta que ele fez, e é um ponto curioso da passagem, né? Algo que chama a atenção. Ele faz várias perguntas, né, Haroldo, a respeito da passagem, para a gente tentar entender a lógica, né? Mas, respondendo a pergunta de Nayara, o que é que ele quis dizer com isso? Com essa pergunta? Eu acho que essa pergunta, eu acho que é para que a gente possa refletir também, né? Quando você... Diga. Desculpa. Não, só porque porque assim, ele fala bem assim, eu fiquei na dúvida, assim, não sei se foi leseira minha. Não sabia que todos não iriam trajados, e por que então que ele vai, se era uma coisa que ele já sabia, que ele estava disponibilizando o traje para a galera, por que então que ele vai lá depois e fala, percebe aquela pessoa que não está trajada, se ele já esperava que isso poderia acontecer? Não sei, entendi errado? Então, eu acho que, assim, ele já começa a palestra dando um pequeno contexto sobre o que é uma parábola. E ele vai falar sobre o ato de causar um estranhamento. Então, seria natural que Jesus, ele pegasse e causasse estranhamento das formas mais variadas possíveis para chamar a nossa atenção sobre pontos chaves da passagem. E eu acredito que tenha sido por conta disso que ele fez isso. Era de fato para causar uma estranheza e não para justificar um ato, entendeu? E aí é interessante como ele conecta essa estranheza com o espanto, o medo que a gente tem também diante dessa parábola. Quando a gente escuta isso, a gente sente terror, a gente sente pena, a gente fica remoído assim, ai meu Deus do céu, não! A pessoa vai ser atada e vai ser jogada nas trevas, sabe? Porque isso causa medo na gente, porque a gente começa a refletir que a gente pode passar por isso também. É que nem quando a gente tá lendo André Luiz e a gente vai ler Nosso Lar, que a gente vê, mas rapaz, não era um médico? Não era um cara que fazia o bem, que tratava as pessoas, o tal do André Luiz? Como é que ele foi parar no umbral? E a gente fica chocado com isso, né? Da mesma forma que a gente se choca com a parábola, sabe? Então, eu acho que esse choque, ele é justamente intencional nesse sentido de fazer com que a gente se identifique com aquele cara. A gente vai sentir pena do coitado do cara que vai ser atado e jogado nas trevas, sabe? E aí a gente começa a refletir isso. E se fosse comigo? Né? Câmbio. Exatamente, são algumas rupturas que ele coloca assim que fogem à lógica. A gente até, na semana passada, a gente viu alguns desses pontos e se questionou, né? Mas a Haroldo faz muito bem ao colocar vários desses pontos e dizer que foi intencional, como o Diego está colocando, intencional por parte de Jesus. Jesus faz isso em várias parábolas. Ele coloca as pessoas em situações bem exóticas, esdrúxulas. Um samaritano fazendo algo que ninguém esperava que um samaritano fizesse.
enfim, coisas que fogem à lógica do cotidiano deles. Né? Interessante esse ponto. Algo mais muito interessante a sua dúvida, Nai. O que eu acho interessante também, estão me ouvindo? Estamos sim. Então, se travar, a gente avisa os aqui. elementos. Tá bom. Os elementos que o Haroldo destaca dentro da comunidade, da cultura judaica ali, né? Essa coisa que ele explica bem ali dentro do vídeo ali, que ele fala assim da questão do banquete em si e das próprias bodas mesmo, né? As simbologias que ela tem. Por que será que se fosse convidados, convite que aqueles que teriam aceitado, vamos dizer assim, que eram os primeiros convidados lá, teria algum deles que às vezes não estariam com as vestes também? As vestes apropriadas? Ele estava direcionando a fala diretamente para os gentios, porque ele sai para pegar qualquer um que está na rua, vamos dizer assim, e dentre desses talvez sejam os mais renitentes nessa mudança, que são aqueles que estão ainda incutidos nos erros, nos vícios, né? Porque o gentio era a simbologia daqueles que não eram judeus, né? E então, o que eu achei interessante é esse peso que tem, vamos dizer assim, que ele coloca. Travou? Não, perfeito. Perfeito, Israel. É que eu vi tá todo mundo paradinho aí, sem mexer. E falei, eu acho que é isso, câmbio. Bem, gente, vou soltar algumas coisas aqui para suscitar discussão, né? Acho que esse ponto que na era já começou foi muito interessante, porque o que a gente já vem comentando, Diego e Israel, que é justamente esse ponto, esses vários pontos na parábola que vão nos chamar a atenção, nos chocar, esses elementos, né, que vão a destruição da cidade, manter a festa mesmo destruindo a cidade. Manter a festa mesmo destruindo a cidade. Você vai lá, manda matar um monte de gente, destrói, mas mantém a festa. E esses elementos, é como essa frase de Emmanuel é perfeita, né? E a comparação das parábolas como essa semente, né? Porque eram figuras colocadas que certamente na época poucos compreenderam. E poucos de nós até hoje não compreendemos ainda. Então, é essa semente que está desabrochando aos poucos, de acordo com a nossa compreensão. Essa questão da comparação da aliança do homem com Deus com a festa de casamento. A gente já viu bastante, né? Mas nessa fica bem explícito. Assim como na parábola das 12 virgens, como em outras parábolas que vão ser colocadas. Eu achei muito interessante que Haroldo coloca o casamento como um simbolismo humano, a maior forma de comunhão dentro do simbolismo humano. Né? É o casamento, né? Seja independente do gênero do casamento, né? Heterossexual, homossexual, é um símbolo de comunhão. E isso é usado como uma forma de retratar a nossa comunhão com o Pai. Né? Segue o jogo aí. Mais comentários. Ele fala também da questão da prostituição, que é quando se afasta de Deus, né? Por outro lado, toda vez que nos voltamos para Deus é simbolizado pelo casamento de uma virgem. Então, ele vai trazendo esses elementos da cultura judaica, né, para entender a aliança do homem com Deus. Um ponto assim que me chamou muita atenção, eu demorei um pouquinho para responder, porque tinha chegado um e-mail para a gente de uma... O nome dela é Tatiana, não sei quem é, perguntando das reuniões de UNEP, se interessante. Eu vi agora no Gmail, aí para aproveitar eu já respondi, falei que a gente estava em reunião virtual, enfim, passei os contatos para ela. Mas
quando ele vai falar das vestes, né? E fazer assim um questionamento para cada um de nós sobre que veste a gente está usando, assim. Ela até fala, quem sou eu? Aí fala do André Luiz, acho que vocês falando aqui, eu estava digitando, eu escutei, né? Eu sou um médico, tal, tudo mais. Então, assim, a gente perceber, através do autoconhecimento, qual personagem a gente está colocando no mundo, né? Se é, de fato, a nossa identidade espiritual, mesmo imperfeita, com as nossas limitações, ou se a gente está querendo viver uma espécie de alter ego para mostrar para o pessoal que a gente é bonzinho, se é que a gente se encaixa em certos padrões, enfim. Porque na hora que for feito a seleção e o critério para ver quem realmente merece ser escolhido, esses alter egos que a gente projeta, essas nossas máscaras, né, como Joana de Ângeles fala, elas não vão servir. O que vai ser medido, o que vai ser pesado na balança é o que a gente de fato tiver construído como espírito imortal. O Haroldo fala muito isso. Então, assim, nós somos espíritos imortais, uns com mais virtudes, carregando mais frutos na bagagem, outros com menos. Mas enquanto a gente não olhar para o que de fato nós estamos carregando no nosso espírito, e a gente ficar tentando se esconder nessas vestes exteriores, nessas máscaras, a gente nunca vai saber se a gente está perto ou está longe do ponto de passagem ali para dentro do banquete permitido aos escolhidos. Então, não tem como correr, não tem como se auto-iludir nessa situação. Não tem como enganar ao rei querendo projetar uma imagem, como os fariseus faziam, de perfeição, achando que Deus estava se agradando disso e que eles iriam para o mundo espiritual superior de boa, porque apresentavam a vestimenta e tudo mais. Então, assim, é um processo muito sério de coerência interna nosso. Eu achei essa parte de Haroldo sensacional. Ele vai no mergulho da análise psicológica, né? Que veste eu estou usando? Como eu estou aparecendo para as pessoas? Porque se a gente não está sendo sincero, leal ao que nós somos e coerente, a palavra coerente é a melhor que tem, a gente vai tanto decepcionar as pessoas, vai magoar as pessoas, como a gente vai se decepcionar. A gente vai chegar no ponto de dizer, poxa, tudo que eu vivi foi uma ilusão para agradar X ou Y, mas eu não estava sendo eu mesmo, né? Então, assim, é muito importante a gente não perder a nossa verdade, o que a gente está realmente sentindo, e descobrindo as sombras, como diz Joana, a gente trabalhar em cima delas, e não achar que a gente não tem sombra, não achar como os fariseus que a gente já está purificado, né? Isso é muito importante, de detectar qual veste que eu estou usando agora. Tá, meu? Só acrescentando uma coisa aí, João, porque realmente isso foi mais que marcou, assim, mesmo na palestra. Eu acho que ele até fala, né? Esse é como é que diz? O ouro da parábola, assim, é justamente isso, essa comparação das vestes daqui com o lado de lá, né? Que elas não são iguais. E aí da gente fazer esse questionamento, né? Quem realmente nós somos? Se a gente está se apossando dessa veste que a gente usa aqui e se esquecendo da veste que a gente usou do lado de lá, né? E aí para a gente ter cuidado com essa troca de vestes aí, tá atento a essa troca de vestes. Aí eu acho uma frase dele bem legal, assim, a gente sabe disso o tempo todo, a gente está sempre lembrando, mas parece que quando a gente escuta, dá aquele cliquezinho, né? Somos além da posição que ocupamos ou do momento que vivemos, né? Então, a gente tem que estar sempre lembrando, a gente não tem que estar prestando atenção nessa veste que a gente está usando aqui, não. Mas a veste que a gente realmente tem do lado de lá, né? Acho que, para mim, é um resumão, assim, do que foi a palestra dele, que ele trazer esse questionamento para a gente, assim, que talvez a gente vá falar bem mais no comentários espirituais na semana que vem, né? Na continuação do que a Nay está falando, ele diz que encarado sob esse olhar, tudo que nos acontece são ferramentas para o nosso progresso. Exatamente. Ferramentas são instrumentos, né? Não é um fim por si só, né? A matéria é um instrumento. E, gente, realmente vocês entraram no coração da mensagem, como o Nay bem falou. Posso falar uma coisinha?
Maior. Pode ficar à vontade, Paulinho. Não, porque assim, a gente, quando tem aquela frase, né, diz assim, é de bom ânimo, né, eu venci o mundo. Então, a gente precisa refletir muito, realmente, do que a gente considera como êxito na existência, né? A questão do ser bem-sucedido na vida, na existência, isso precisa ser uma reflexão nossa muito sincera, né? Porque é muito comum nós, pais, enfim, querer realmente que o filho seja bem-sucedido, e normalmente isso é vinculado quase que exclusivamente na questão financeira, de ter um emprego assim, assado, né, de estar bem estruturado, e às vezes a gente deixa, ou quase sempre, muito de lado as questões de vencer o orgulho, o egoísmo, de ser uma pessoa de bem, né, não importando se passa dificuldade material ou não, né. Essa é uma coisa que, assim, a gente precisa realmente se desapegar disso, né? Porque eu digo isso assim, porque se qualquer um de nós tivesse, por exemplo, um filho como Francisco de Assis, né? Provavelmente a gente não queria ter um filho desse, né? Alguém que ficasse pela rua, que ficasse, a gente iria sentir vergonha, muito provavelmente, de uma pessoa dessa, né? Então, isso é uma coisa assim, muito, muito complicada, né? A gente, conversando com o Rafael Lavarini, com relação à PAC, por exemplo, a gente fala muito dos condenados, dos presos e tal, e Jesus escolheu exatamente Paulo, que era um malfeitor, né? Era um perseguidor, era um assassino, e escolheu, esse é o vaso escolhido, é esse aqui que vai fazer diferente, né? Então, assim, os valores são totalmente invertidos ao que a gente pensa. É algo interessante. Então, Perfeito. E sobre essa questão, é interessante que a Haroldo fala em um certo momento sobre as consequências dessa atitude, né? Que vocês estão falando aí, que Nai falou, Paulo comentou, desse mau uso ou não uso das vestes. Né? Mas antes de falar disso, alguém abriu... Sérgio, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Ô, meu amigo, vou falar aqui. Boa noite. Falando aqui, só pegando um trecho aqui, lembrando que eu estou lendo o livro Sexo e Destino, né? E Sexo e Destino traz muito o exemplo de Beatriz. Ao contrário dessas vestes que aqui na Terra aparentam ser uma veste bonita e quando chega espiritual, essa veste cai por terra, o caso dela é o contrário, né? Ela era uma pessoa que era vista aqui na Terra como uma pessoa explorada, uma mulher que, enfim, não tinha muito ali o amparo do marido, nem do filho, e ela chega no plano espiritual e a veste dela é revelada, né? Aí eu separei um trechinho rápido aqui que diz assim, ó: mulher desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que não a valorizavam, atingira realizações sublimes em si própria, entesourando no íntimo riquezas inalienáveis para a mortalidade. De certo não retornara alçada à glória angélica, mas tanto quanto era possível, na condição em que renascera, voltara triunfante. Então, às vezes, essas vestes que são difíceis de sofrimento aqui na Terra, elas significam as vestes nupciais lá no plano espiritual. Câmbio. Perfeito, amigo. Muito bom exemplo colocado. Só para complementar, recordar de um ponto que a gente ainda não falou, sobre essa questão das consequências do não uso da veste, né? Como é forte. E eu achei interessante o que ele falou, por que amarrar a mão e os pés, né? Essa questão de desativar, muitas vezes, da importância da gente de ser desativado em nós algumas potencialidades que nos levariam a um destino muito mais sombrio. Então, ele fala que depois de séculos de equívocos, muitas vezes algumas oportunidades nos são congeladas para que a gente possa reconstituir destinos. Esse é o amarrar o pé e a mão. Achei muito interessante isso. Também achei.
E eu queria citar 2 pontos que eu achei interessantes, né? Jesus, ele está nos pedindo em casamento, né? A gente está disposto a aceitar esse pedido de casamento espiritual, de comunhão, né? De afeto com a sua mensagem, né? Esse é um ponto que eu achei muito interessante para a gente ir refletindo, né? Durante a semana. E outro é a questão de casamento simbolizar alegria, né? O evangelho é sinônimo de alegria. Muitas vezes a gente vê sofrimento, né, nas passagens do Evangelho, a gente vê aflições, a crucificação, mas a gente tem que focar também no positivo, né, de Jesus na ceia, de Jesus, né, pregando o Evangelho com seus discípulos. Então, Haroldo cita várias passagens de Evangelho como sinônimo de alegria. Então, são 2 pontos que eu achei interessante. Pois é, para que a gente inaugure essa festa de casamento. Já. E uma coisa que eu achei interessante foi a parte que ele fala que a Terra é como um vestíbulo. E aí, tipo, na arquitetura antiga, né, tinha de fato o vestíbulo, né, as pessoas, por onde as pessoas passavam para se vestir para chegar na câmara principal, sabe? Então é como uma espécie de antecâmara para chegar no ponto principal, onde vai acontecer a refeição, a festa e tudo mais, né? E é interessante a gente parar para pensar no mundo como sendo esse momento de transição para algo maior. Porque se a gente parar para pensar, antes de reencarnar, a gente já está no mundo espiritual. A gente vem para a Terra para que a gente possa aprimorar nossa vestimenta, para a gente depois voltar para o plano espiritual novamente. E, de repente, mediante a nossa condição de uma veste melhorada, e aí a gente tem que atentar qual é essa veste que a gente está melhorando, é a veste física ou a veste espiritual, né? E atentar que, nesse sentido, da gente estar melhorando essa nossa vestimenta espiritual, aprimorando a nossa moral, aprimorando nossos sentimentos, a gente voltar numa condição melhor e poder desfrutar desse banquete, né? Banquete como um símbolo de uma vida mais alegre, uma vida de quem, de fato, aproveitou para poder aprender, né? E eu acho isso curioso porque tem esse texto também aqui no livro Vinha de Luz, que ele está lá no capítulo 20, capítulo 20 do livro Vinha de Luz, e se chama A Porta Estreita, e ele fala da porta estreita de uma forma como eu nunca antes tinha pensado. Porque a gente sempre vai pensar sobre porta larga e porta estreita como sendo aquelas em que você, depois que morre, você vai passar por essa porta. Ou então, sabe? E ele vai falar de que, assim, muitos anseiam passar pela porta estreita, mas poucos têm a condição de passar por ela. E ele vai fazer a analogia de que a porta estreita é a própria encarnação. Muitos espíritos buscam a oportunidade de reencarnar para passar por essa porta estreita, mas nem todos têm a condição, porque é muita gente querendo reencarnar, é muita gente precisando de planejamento reencarnatório, né? E muitas vezes, quando a gente finalmente vem para a Terra e tem a oportunidade de passar por essa porta estreita, de nos aprimorar, de passar por esse vestíbulo, né? Vamos falar assim, um vestíbulo da Terra da porta estreita. Ao invés de passar pela porta estreita, que seria aquela que a gente teria uma vestimenta, materialmente falando, mais fraca, mas espiritualmente mais forte, a gente a gente prefere passar pelo vestíbulo mais largo, onde tem mais gente, onde é mais fácil de passar, mas que a gente não vai sair tão bonito, espiritualmente falando, quanto seria se a gente passasse pela porta estreita, pelo vestíbulo estreito. É isso aí. Câmbio. Muito bom, amigo. Excelente. Acho que você encerrou bem a nossa discussão, que infelizmente já está chegando no final. Mas a boa notícia é que terça-feira que vem continua, né? Com mais comentários. Mas alguém tem algo a acrescentar? Ismael, eu queria trazer só uma parte estatística aqui com relação a essa porta estreita e tal.
Esse capítulo 9, né, do Sexo e Destino é muito bacana, porque eles trazem aqui um relato de como é que é a estatística do retorno dos espíritos que reencarnam aqui na Terra para o plano espiritual. E ele diz assim que em 82 anos de existência, o Almas Irmãs, que é a instituição que tem lá no plano espiritual, detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas. Desse coeficiente aí de 5 a 6 mil pessoas, a cada 100 estudantes, 18 saíam vitoriosos nos compromissos da reencarnação, 22 saíam melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Acho que o André falou isso na palestra que fez lá em Campina, e eu encontrei aqui, eu achei muito bacana para essa questão da porta estreita, né? E eu lembro muito daquela questão no Livro dos Espíritos, acho que é 909, que Kardec pergunta assim, né? Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Nossa, amigo, estatística bem, realmente desfavorável, mas é interessante a gente ter essa noção. Mais alguém tem algo a acrescentar? Eu achei muito legal, só para não quero deixar de falar, a gente comentou sobre esses trechos que Haroldo nos traz de livros apócrifos, né? É interessante como tem tanto a ver com a nossa passagem. Ele coloca, por exemplo, Enoque, Esdras, como o João falou, onde se fala dessas vestes da glória. Estas vossas vestes se transformarão nas vestes da vida. Fala que haverá um grande banquete, isso já em Esdras, né? Um banquete de bodas. Olha só que legal, olha só que incrível. Nesse banquete, os convidados iriam tirar as vestes mortais e vestiriam as vestes imortais. Que vestes imortais são essas? E o que Diego comentou, a questão do vestíbulo, que está lá num trecho da Mishnah, né? Da tradição. Então, como é interessante, como esses textos acrescentam muito na nossa discussão, até do ponto de vista moral aqui, essas consequências morais. Mas mais sobre isso, então, na próxima semana, com mais textos, dever de casa, tem muita coisa, né? Fiquem tranquilos, parece até que a gente já está concluindo hoje, né? Tanta coisa interessante já foi falada, mas há sempre objeto de estudo aí a ser tirado. Que bom que deu certo, a maioria viu, todos na próxima semana vão poder participar, inclusive aqueles que optaram por ver outros conteúdos hoje. Mas é isso. Ó, esse pessoal de Sandy Júnior, que está gravado aí, viu? Tem que ter uma suspensão aí de uns 6 meses. Depois volta. Não bula com a bichinha, não, rapaz. Não bula, não. Não deixa a bichinha. Rapaz, João defendendo a Nayara. João que mais bula a Nayara. Coisa boa. Por isso que eu tenho moral para dizer, para não bulir. Eu já bulo muito, a cota já está cheia. Olha, mas, Andrezinho, você já está com a viola no ponto aí? Estou. Coisa boa. Sugestões musicais aí, meu povo. Vestes? Vestes, com certeza. Quem me tocou? Quem me tocou? Bora. A Aurora fica para a próxima, certo, companheiro? Paulo. Escutam bem o violão ou não? Sim. Ih, quer dizer não, hein? Aproximei da boca aqui, aproximei da boca. Vai. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão.
Perdão, Senhor, entrego a ti, pois te toquei buscando saúde, e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Aê, galera! Aê! Todos apareceram. Valeu. Saiam dos seus casulos. Semana que vem estaremos aí. Valeu, gente. Um abraço, Boa gente. Falou, pessoal. Boa noite. Fique com Deus. Boa. Tchau, gente. Tchau, Andrezinho. Tchau, Arizinho. Valeu pelo presente, viu, garoto? Apareça mais, Sérgio. Ele gosta muito de você. Encerra a gravação aí, João, antes de sair, porque eu acho que é verdade. Não sei se dá problema. Interromper a gravação. Ok. A galera